Bom dia, meus amigos, amigas, adolescentes, crianças, adultos, não importa. Hoje em dia a gente definia um público, né? Dizer que todos têm acesso à internet, quer dizer, teoricamente, né? A minha página está aí publicada, aí a pessoa pode acessar, né? Enfim, e fiz uma oração, né? E pedi a Deus que, que eu seja agradável, né? Que eu possa trazer algo de bom para as pessoas, porque não teria sentido, né? Eu fazer live, a pessoa assistir e ficar mais aborrecida, né? Não teria sentido. Embora que tem muito material na internet que tu, à primeira vista, né? Parece que é bom. E aí tu fica um tempo ali quando tu vê, como tu desanima e quem sabe tu nem percebe às vezes. E é uma baita treva, né? Mas vamos seguir o exemplo do Silvio Santos, né? Quando foi o dia de partida dele, né? Lá no Uruguai, como é que eles falam mesmo? Tem um termo que eles usam. Eles não dizem a morte, o passamento. Mas enfim, né? Estamos aqui com saúde, graças a Deus, né, pessoal? A saúde é básica, né? Se a pessoa não tem saúde, nem as palavras dela convencem. Se eu chegasse aqui assim, ó, doente, cheio de problema, dor e etc. E por melhor que eu falasse, as pessoas não iam me dar muito crédito, né? Eu tenho que confessar, pessoal, eu fiz um xaropão. Um xaropão, e para aqueles que são, assim, severos, não podem beber cachaça. Botei cachaça, assim. E eu não tenho tanta experiência nessa parte, né? Mas eu sei, os antigos, né? Xarope com aquele xaropão que o pessoal fazia com cachaça, com alho e mel. Tem ainda outros que dá para botar, guaco, outras coisas lá. Mas eu fiz com cachaça, alho e mel. A sensação inicial, quando tu pressente que veio aquela gripe, é aquele mal-estar, assim, parece um pulmão, sabe? E depois aquela tosse seca. Tu tosse, não sai nada. Uma sensação muito desagradável. E ao mesmo tempo não só desagradável, mas ela, ela é desgastante mesmo, sabe? Às vezes passa 2 dias tossindo, é um desgaste, né? E eu pensei, não, opa, eu senti ontem, temperatura às vezes quente, daí uma hora esfria, e, e eu senti, né, que ia me dar um problema, uma gripe. A minha mãe disse, não é gripe, é resfriado, né? Então, olha só, o resfriado vem antes e a gripe vem depois. A gripe vem com febre. É quando já aquele, aquele elemento intruso no teu organismo, né? Ele já se alastrou e pronto. Aí vem a febre. A febre por quê? Porque o corpo quer se defender lá né, do vírus lá que atacou teu brônquio. Então a gripe é um estágio anterior ou melhor, o resfriado é anterior à gripe, né? Mais tarde vem a gripe. Mas no meu caso, daí ontem de noite eu fiz 2 vezes. Eu não vou ser hipócrita e dizer, cachaça. Não. O cara às vezes toma um remédio que é pior que a cachaça. Tomei um antibiótico para curar gripe, para curar resfriado. É uma, é uma coisa assim que eu diria assim, o cara está gastando armas que mais tarde pode faltar, né? Tu de repente vai usar antibiótico para combater uma gripe, um resfriado, né? E aí mais tarde tu vai precisar do antibiótico, ele já não faz mais efeito quase. Já perceberam como os antibióticos estão? Primeiro uma dosagem, depois mais, porque o corpo ele vai assimilando, quanto mais antibiótico tu toma, pior.
né? Então, assim, pessoal, daí eu fiz uma caneca assim, botei uma quantidade boa assim, de cachaça, mel, e espremi uns 3, 4 dentes de alho. Olha, e tem. Aí eu comecei a refletir. O pessoal, eu gostaria de. Eu procurei, não achei, mas tem uma ferramenta assim que nós temos aqui, que é para esmagar o alho, esmagar o limão tem que ser esmagado até a casca do limão. E eu não achei, aí esmaguei com uma colher, mas não é a mesma coisa, mas tudo bem. E hoje de manhã eu já senti assim um alívio e a tosse veio já com um buco. Quer dizer que ele fez efeito. Né? Então essa história, você vigia, o cara não pode, crente não pode nem tocar no lábio da cachaça. Mas vem cá, quem é que criou a cachaça? Quem é que criou o processo né, de fermentação e depois destilação? Isso é coisa da pré-história. É coisa da pré-história. Foi Deus, assim como o mato, o chimarrão. Eu creio. Segundo o relato dos índios, foi Tupã que veio e ensinou. De repente, um anjo desceu lá e ensinou. Porque o anjo ele se transfigura. A Bíblia diz, Paulo mesmo fala que de repente nós recebemos em casa anjos sem saber. Ele chegou lá meio com cara meio triste, abatido, ó, pedindo um pouso. Era um anjo, entendeu? Então, aqui nós não sabemos quase nada. Aqui. Mas lá, na eternidade, nós vamos entender isso aí, essas coisas. Livramento de morte, né? E aí, se nós for contar, vou gastar horas. Mas só um detalhe eu vou contar, sim. Uma vez eu estava indo de Santana do Livramento e eu queria ir para Giruá. E ali no trevo, que vai para Bossoroca, o pessoal que mora nessa região vai saber, mas não importa. Eu tinha que pegar um trevo e eu esqueci, passei. Mas eu tinha colocado pneus, esses pneus que vinham de fora na época. Olha, tá vendo? Não me dói, inclusive, quando eu tuço. Né? Daí eu botei 2 pneus desses semi-uso que vinha da Europa, pneus condenados. Eles têm lá um sistema raio laser não, raio-x. Aí quando vê a manta, ou seja, a, vamos dizer, aquela parte de metal que reveste o pneu, né? Porque depois vem a camada de borracha, aquele tecido metálico rompido. Aí não serve para usar. Né? E o pessoal mandava para o Brasil, em vez de, sabe? É mais fácil, na época era mais fácil mandar para o Brasil, depende uns trocos ainda, do que mandar para o lixão aí, para um país aí, fazer um depósito de pneu usado, né? E por fim eu botei 2 daqueles pneus, eu feliz da vida, agora eu vou para casa. E eu acho, confiando na borracha, que tinha borracha, e eu e o pastor, meu colega dele, que ainda faz a obra, está lá no Uruguai, e nós felizes voltando, quando eu começo a trepidar o carro. E eu não sabia o que era, achava, mas o que pode ser? E olha só, essa confusão de não ter ido por Bolsonaro, Deus sabia. Deus evitou que eu fosse por Bolsonaro, eu ia ficar na beira do caminho, não ia ter movimento quase, eu ia ficar empenhado. É uma estrada que não ter muito movimento. E eu acabei indo para o lado de Santa Maria. Quando eu olhei, me despertei, eu vi, não tinha condição de voltar, né? De recuperar, não valia a pena. Vamos por Santa Maria. Chegando em Santa Maria, não tinha quase mais condição de dirigir, até a direção ficou pesada. E eu, só para encurtar, só depois que eu estacionei o carro, assim, perto do meio-fio ali, né? E eu pensei, bom, aí eu desliguei o carro, pensei, mas ainda está um pouco longe, tá? Eu vou estacionar um pouco melhor. Já as rodas, o motor girava e as rodas não obedeciam. Então, vê o livramento de Deus.
Já pensou a junta homocinética estralando, estralando até eu estacionar? Isso aí o cara tem que ser muito tapadão e insensível para acreditar que uma causalidade foi a mão de Deus que nos guardou. E dali, dessa mesma rua, era a rua da Assembleia. Nós chegamos na Assembleia, ali na parte de baixo, eu creio, e lá estava no mural um mecânico. Telefonamos, o mecânico veio e trocou a junta ali mesmo, o carro parado. Deu o plano de Deus. E o dinheiro que eu não tinha, eu peguei o cartão, fui no banco, saquei, paguei. Tudo certinho. Agora, se eu pegasse por Bossoroca, ia ser uma luta, né? Ia ter que guinchar o carro. Nós ia se atrasar, o pastor tinha compromisso naquele dia, tinha que fazer o culto. Se não me engano, ele ia pregar na Assembleia de Deus de Tiruá. Ia ser uma confusão. E Deus. Então a onisciência de Deus, a gente é muito tolo. A gente não sabe nem a metade, nem um décimo dos livramentos de Deus. Certo? Então essa história de se exaltar muito, bobagem. Tá, mas aí, vamos tentar agora se situar no momento, no dia, hoje, um dia após a morte de Silvio Santos, talvez já. Parece que o sistema judaico, no sábado, eles não vamos dizer, enterrar, como diz aqui no Brasil, modo vulgar, assim, enterrar ou botar no túmulo, né? Então vai ser para segunda, possivelmente. Mas é normal. Eu acho até muito legal isso. Essa tietagem de, ai, se despedir, aconteceu bem na época que morreu o Senna, eu estava em São Paulo. E eu estava numa pensãozinha lá do Brás. E eu estava distraído, era uma manhã de domingo, aconteceu um acidente, tá, pá, pá. A gente sabe que volta e meia acontece, mas era a morte de Senna. E aí, por fim, na segunda-feira, parou, São Paulo parou. Era quase um dia de feriado, mas aí a gente entende, né, que Senna é aquela questão, fã, e sei lá, eu acho que tudo aconteceu normal. Senna merecia realmente uma despedida, mas não que Silvio Santos não pudesse ser, né, reunir gente, fazer fila, podia. Mas eu acho que a decisão dele foi bem coerente, né? Com a maneira de vida dele, o pensamento dele. Glória a Deus, né? Agora, pessoal, vamos. Eu quero colocar algumas coisas pessoais minhas, né? A meu pai, por exemplo. O que tem a ver meu pai com o Silvio Santos? O meu pai, ele saiu lá do interiorzão. O meu avô, ele era filho de imigrante russo. Nem português direito ele falava. A minha avó era ucraniana casada com um siberiano. Entendeu? Naquela época, Ucrânia e Rússia, tudo bem. Não tinha problema, mas agora, bom. E aí criaram uma família lá, meu avô teve 7 filhos. E por fim, meu pai até teve um detalhe que eu acho que levou muito em conta a decisão que ele tomou. Ele uma vez estava pilotando uma carroça e segurando assim, né? E aquela junta de boi, né? Porque é a junta de boi, o ritmo lento e a carroça e tal. E meu pai segurando as rédeas, né? E aí aquela rédea tinha uma sobra assim, enroscou na roda e foi enrolando e puxou a mão dele. E o dedo dele, quando vê na madeira aqui da carroça, a corda fez pressão e arrancou um pedacinho assim do dedo do meu pai, da mão esquerda, né? E por fim, meu pai já não servia mais para agricultura. Não servia, como é que ele vai. Né? A mão dele já tem um defeito, um problema, né? E aí, meu pai, o que ele fez? Ele veio para a cidade de Santa Rosa, na época, uma cidade pequena, bem pequena. E começando, né? Talvez não tão pequena, mas já tinha uma boa população.
para a época, né? Vamos considerar assim. E ele veio trabalhar em Santa Rosa. Sabe como é que ele veio? As primeiras vezes que ele veio para Santa Rosa? De bicicleta. Saía lá no interiorzão, ia talhando e pega a rua aqui, pega a estrada aqui e tal. E pá. Questão de 1 hora e pouco ele vinha. Então, isso aí mostra a realidade, né? A realidade da minha família, do meu pai, como ele começou. Mas é aquela velha história que o Silvio Santos mesmo, ele praticou, né? Essa história de tu querer planejar tudo. Eu quero primeiro estar com tudo pronto, tudo certinho, e aí depois eu vou fazer tal coisa. Não. A Bíblia fala uma parte lá que diz assim, ó, aquele que muito olha o céu, por fim ele não faz nada, fica paralisado. Ah, mas hoje vai chover, eu não vou plantar. Ah, mas está se preparando a chuva, não vou plantar. Ah, vai chover, agora está molhado, a terra está molhada, não vou plantar. E quando ele passa o ano e a terra dele toda içada, né? Então, o exemplo de Silvio Santos qual é que é? Trabalhar. E não olhar muito tempo, não. Eu sei alguns detalhes de Silvio Santos, a época quando ele comprou ele comprou, acho que foi a Manchete, não, um canal de televisão ele comprou, tá? E na época que ele comprou, deu o congelamento lá do sistema do governo, né? Eles planejaram aquele congelamento da inflação, ninguém tem um limite X no banco e não pode usar mais e pronto. E foi aí, e ele foi beneficiado, porque a inflação naquela época era 80, chegou a 80% ao mês. Já pensou? 80% ao mês, pior que a Argentina, pior que Bolívia, pior que Venezuela, pior que tudo. O que o Brasil passou. Então, foi bom para ele, beneficiou ele quando veio, ele pagou e ele tinha um rendimento assim seguro, porque o pessoal comprava as TLC, não era na época TLC, né? Ele tinha lá um sistema, né, de venda de sorteio de prêmios, etc., né? Que eu não estou bem a par, mas enfim, era um dinheiro líquido que entrava, então, e por fim ele comprou, né? Então, o destino, Deus mesmo se encarrega, né, de levantar aqueles que de repente tem uma chamada, que Deus tem interesse, que Deus quer usar, né? Eu lembro que o Silvio Santos, eu era menino, e naquela época eu não tenho certeza se nós tínhamos televisão, sim. Uma televisão velha que meu pai comprou, né? Na época não era velha, era um, era um algo de valor, né? Televisão preto e branco. Volta e meia da enguiçava, tinha que mandar arrumar. Naquela época tinha a profissão de eletrotécnico. Ele tocava, arrumar, consertava a televisão. E volta e meia ia, voltava, né? Até que a Deus nos abençoou, que meu pai comprou uma televisão boa, nova, na época das Olimpíadas de Moscou. Aí eu usei uma estratégiazinha, né? Pai, vou ter que comprar uma televisão boa para assistir as Olimpíadas de Moscou. E meu pai, por Moscou, ele se derretia, né? Ele tinha, assim, ao contrário de muitos que são russófobos, como é que é? Russófobo. Tinha uma mulher que chegou a dizer assim, ela já partiu, já descansou. Ela chegou a dizer assim que tinha que eliminar os russos quando são novos, porque aí é mais fácil de eliminar, porque é tipo uma peste bubônica, sabe? Ela pensava que os russos são tipo uma peste bubônica que tem que ser eliminada, né? Tipo como aconteceu aquela doença do porco, matavam todos os porcos porque tinha lá uma, um pressentimento, o pessoal imaginava que podia nascer ali, desenvolver ali naquela época era uma doença lá, um problema, não sei bem o nome, era febre suína, não sei. Bom, então, a mulher, de repente, não acreditava nisso.
Tem que matar os russos quando são loucos, porque depois. Mas quem é que criou o russo? Quem é que criou o americano? Quem é que criou o chinês, o japonês? É Deus. Aí o cara quer dizer assim, pô, vamos imaginar o corpo humano. Aí surge lá um inteligente, né, desses, entre comillas, né? Ah, que o homem pode viver sem a veia femoral. Ah, isso não é desnecessário. Ou sem lá uma coisa lá, um tal produto lá que tem aqui no nosso corpo. Não precisa, isso não precisa. Nós não precisamos do baço, porque o baço é, entendeu? Quando o homem se mete a grandão, nós somos uns pobres coitados, pessoal, né? Uma gripe, hoje eu estou falando aqui porque porque eu usei aquele xaropão ontem. Senão hoje ia estar tossindo, ia estar mal-estar, dor, né? E o pessoal, assim, umas ideias tão absurdas. E ele se prende uma coisa, não tem que ser assim, tem que ser assim. Aí o pior é que até no povo cristão existe isso, né? Ele tem que ser aquele padrão, não pode ser diferente, não, tem que ser assim. Né? Gente que acredita que a cachaça é do diabo. Eu, quando tomei aquela cachaça com mel e alho, eu senti um calor assim no peito, eu senti como se, sabe, no sangue mesmo. O processo é pelo sangue. Existe todo né? Nós vamos entender, por exemplo, a Rússia, que vive em lugares com 40 graus negativo, ou 20 ou 30. Nós somos um país tropical, não sabemos nada sobre como resistir ao frio. Então nós estamos engatinhando. Meu irmão foi para a Rússia, né? Ele aprendeu muita coisa, ele foi fazer medicina, só que ele não era muito de estudo, acabou, ficou uns anos lá, aprendeu muita coisa, claro, voltou, né? Voltou carregado também, o que eu tive que passar, as lutas que eu passei. Eu só venci, eu só consegui segurar a onda, né, como se diz, porque eu tinha vindo do Paraguai. Deus me preparou no Paraguai. Então, pessoal, essa história de, né, eu vou para tal país, eu faço, é só atravessar a fronteira, não. Mundos espirituais, fortalezas espirituais. A pessoa vai se deparar com uma realidade diferente, né? É, é outra, a nossa mentalidade assim muito simplesinha. É tudo igual, não é assim não, não é. Se tu vai fazer missão na Europa é uma coisa, fazer missão na Argentina outra coisa, no Paraguai, Uruguai tem muita diferença. Uruguai e Paraguai e são países aqui vizinhos praticamente, né? Do Brasil bem próximos, né? Tem coisa que no Uruguai é normal, no Paraguai é absurdo, não, o pessoal não aceita. E como eu falei, a questão que era do Jacu Rabu, o cara se acha que ele vai para tal lugar, ele vai fazer a mesma coisa que faz no Brasil. Não é assim. Tu tem que, aos poucos, como fez Paulo, né? Ele foi sentindo o clima, foi estudando a maneira, o que eu vou falar, como é que eu vou me posicionar e tudo. O servo de Deus tem que ter muita sabedoria. Mas, bom, pessoal, então, sobre o Silvio Santos, eu tenho algumas coisas que aconteceu, né? Que uma vez, né? Eu percebi que o Silvio Santos, o pessoal estava querendo mesmo que botar banca e vender jogo, vender aquelas cartelas, tudo nos Correios. E uma vez eu me manifestei. Eu acho que eu estava, se não me engano, foi na época que eu estava no Paraguai. E eu pensei que não era legal. E aí eu fiz uma carta, escrevi uma carta e mandei para o SBT, na época, peguei o endereço, tudo. E eu acho que eles leram e parece que não. Aquele plano ali sabe, o correio, eu achava, e ainda continuo achando, é um, é um produto assim, muito delicado, né? Não dá para misturar muito. Agora eu sei que tem, talvez, na telecena eles vendem correio, não sei.
essa oficial do governo, né, do governão do. Mas enfim, hoje já está bem mais, a coisa está mais, eu diria assim, mais madura, mais séria, enfim, né? Mas eu cheguei a fazer isso. E outra vez também, eu mandei uma sugestão pro Silvio Santos, mandei uma cartinha, né? Dando um exemplo como podia ser feito um programa. Botar uma câmera escondida e o cara começava, tipo, eu exemplifiquei um carro desgovernado. O motorista tipo assim, fazer um. É o que hoje está acontecendo nas pegadinhas, né? Eu botei na carta como se uma pessoa tivesse. Ele consciente, sabendo, lógico, mas ele simulando como se o ônibus estava desgovernado. E ele falando, e tá para pegar aquele momento ali de nervosismo, de pânico, talvez, né? Mas tudo simulado. Por fim, acabou que aconteceu mesmo, enrolando aí, e as pegadinhas, tem vários aí que fazem, né? E é um momento assim, né? Bem hilariante, como se diz, né? A pessoa, com certeza, acha divertido, embora que o Ivolano, não sei se até hoje não levou uns troques meio pesados, né? Mas ele tem um jeito dele, cara de pau, né? Vender pastel de gato, entende? Não é fácil. É, enfim. Bom, pessoal, e olha aí, o pessoal gostava, eu gostava de assistir o Silvio Santos, ele dando aquela risada dele. Sabe? Não é nada simulado, faz de conta. Algo sincero, verdadeiro, é engraçado mesmo, sabe? Então, o Silvio Santos, nessa parte, ele era autêntico, né? O Silvio Santos não queria copiar a gente, copiar o fulano, nada. Era o talento dele mesmo, né? Um cara talentoso, criou a família, né? Ele era outra coisa humilde. Humilde, a humildade é tudo, pessoal. Né? A Bíblia diz assim, onde o orgulho precede a queda. Quando a pessoa começa a se orgulhar, logo em seguida vem o tombo. Né? Eu peço a Deus que Deus me guarde sempre. Eu não quero, sabe, vaidade. Se vai descer, porque isso, porque aquilo, porque eu sou melhor. Né? Nós temos exemplos aí de pessoas que, sabe, orgulhosas. E hoje não existe mais, as nossas lembranças nem fazem parte, a gente só se lembra. Puxa vida, aquela pessoa falou tal coisa para mim aquela vez, sabe? Até me magoou e tudo, mas hoje ela está morta. Até por certo a gente devia dizer assim, Senhor tem misericórdia e orar, não sei, eu acho que orar depois da pessoa morrer também não resolve muito, né? Mas eu acho assim que é tão bom a gente ter uma lembrança, né, de uma pessoa que nos ajudou, que nos deu um bom conselho, que nos sei lá, nos deu exemplos, né? Silvio Santos. Eu lembro que naquela época eu ia contar e mudei o assunto. Nós tinha aquela televisão antiga, né? E a minha tia morava perto da casa dos meus pais, praticamente do lado, né? Eles tinham vindo no interior e ela assistia o Silvio Santos todo domingo. Ela assistia. Na época eu acho que ainda era a Globo. E eu ia lá visitar e estava o Silvio Santos. Pô, esse cara trabalhou. Vou te contar, hein? Cheguei a enfrentar um púlpito, não vou dizer púlpito, né? Mas enfrentar aquela multidão, né? Porque tem duas multidões. Tem a multidão, tem o povo ali que está no anfiteatro, está enfim, na plateia ali, né? E aquele outro que está atrás das telas, que está lá assistindo, que são milhões. Então, a sabedoria de Silvio Santos, né? Por exemplo, contornar situações inesperadas. Às vezes surge uma situação inesperada e a pessoa ter a sabedoria, mas quando Deus quer, né? Deus levanta, né? É um exemplo para o Brasil.
Mulheres, por exemplo, tristes, abatidas, depressão, elas iam lá no Silvio Santos para se alegrar. Era um momento de felicidade delas. De repente, algumas deixaram de ser, sabe, depressivas, inclusive. As brincadeiras de Silvio Santos, né? Aí, quando era uma pergunta assim, daí vinha um monte de gente para frente. E cada resposta absurda. Capital do Brasil. Saia cada resposta. Né? Absurda. Sai, vai para lá, vai para lá. Ele mandava sentar. Né? Aí algumas se agarravam nele, mas é evidente. Ele transmitia paz, alegria, serenidade, maturidade. Né? Esse Portiolli aí vai ter que batalhar, hein? Ocupar esse vácuo que o Silvio Santos deixou, né? Ou de repente, não sei como é que está a situação da Eliana, né? Mas é uma equipe legal. E eu senti no Espírito Santo, digo para vocês, Deus vai prover, né? Eu estava até pensando, puxa, como é que vai ficar o SBT, mas Deus, eu sei que Deus me confortou. Eu disse, não, tudo certo. A mão de Deus, pessoal. Essa história de que Deus faz a coisa gambiarra, não. Deus, se ele tira alguém, ele está preparando outro, ele está. Sabe, não tem. Só na nossa mentalidade aí, sabe, simplista, limitada, medíocre, vamos dizer, né? De achar que nós somos grandes. Né? Hoje nós estamos na fase do deslumbramento, inteligência artificial. Deslumbramento. Agora é outra época e tudo. Vigie, pessoal. Vigie. Servos de Deus, vigie. Porque se somos servos de Deus, ao mesmo tempo, nós somos defensor, né, do reino de Cristo. E aí tu vai chegar e vai dar mau testemunho, quando vê o teu celular, tu já nem pensa mais, o celular pensa por você. Né? Vamos ter que vigiar. Nossa, eu creio, pessoal, não posso, mas eu creio. As últimas guerras, as últimas batalhas vão ser travadas agora. Entendeu? O diabo vai tentar seduzir. Ele vai tentar seduzir através da tecnologia. Eu ontem escutei um testemunho lá um amigo do Silvio Santos, como é que é o nome dele? Ele é da uma geração bem antiga, né? E ele falando do Silvio Santos, ele conheceu o Silvio Santos, conviveu, aprendeu, né? Agora me fugiu o nome dele, né? E ele era cantor lá na época aí, e ele dizendo assim que a tecnologia sempre falha. E é verdade, a tecnologia sempre falha. Ele estava transmitindo e deu um problema no fone dele e ele tirou. Então, confiar na tecnologia, pessoal, sabe? Tecnologia é uma coisa aí, pode dar problema, pode falhar isso, falhar aquilo, a queda de luz, qualquer problema, entendeu? Nós temos que ter. Como na época eu falei já, na live passada, tem que ter carta na manga. Carta na manga. O Silvio Santos, por exemplo, não dava certo uma coisa, ele inventava outra e já pensou? Um vazio na televisão? Agora a televisão sai do ar porque não souberam como controlar um problema. O Silvio Santos pegava e resolvia na hora ali, pá. Ele era bom, ele era talentoso, humilde. Isso aí, né? Aí o cara quer ser arrogante, quer se achar grande, aí Deus permite lá, né? O cara cair dar uma resbalada, cair, perder a graça, né? Até nisso o Silvio Santos, ele ria dele mesmo, pronto. O pessoal nem dava bola. Uma vez, eu tenho um exemplo, eu estava em Porto Alegre, e eu com uma mala não, uma pasta. Aquelas pastas grandes, assim, ela não é muito larga, ela é estreita e grande. Para botar as folhas, formato A2, por exemplo, né, formato grande. E eu com aquela pasta meio
tentando carregar, eu acho que eu tinha levado em algum lugar, eu estava com material, tipo, tentando emprego, não sei. E eu ali na hora dele pagar a passagem, né? Eu na roleta, né? Encostado na roleta. E aí o ônibus deu uma freadinha assim, aquela roleta, eu me encostei na roleta e ela não tem tranca, né? Ela girou e eu, pão! Eu caí assim, panchaço, como se diz, sabe? Inteiro assim, foi. Caí no chão, caí no piso do ônibus, né? E só que eu não me envergonhei, eu não me preocupei, sabe? Eu fiquei assim, pronto, caí, pronto. Eu olhei o pessoal, ninguém riu. Agora, se eu ficasse tipo assim, envergonhado, meio querendo disfarçar, perder a graça, sei lá, o pessoal ia dar risada. Ninguém viu, ninguém. Eu caí, pronto. Me levantei. Uma coisa normal, né, pessoal? É a maneira como tu encara o problema. Se tu, por exemplo, encara o problema como, ai meu Deus, uma vergonha, o pessoal vai achar graça, né? Vão rir. Mas não, eu achei normal, caí. Pronto, a pessoa deu uma olhada assim, nem deu bola. É um exemplo, né? Então, pessoal, assim como meu pai começou lá do interior vindo com a bicicleta dele, né? Mais tarde ele comprou um Fuca, como se diz, Fusca, né? Na década anterior a 70, e o Fusca branco, a calotinha dele era branca também, é um carrinho, uma beleza. Ia visitar os parentes lá de Fusca. Mas tudo honestamente. O meu pai nunca foi de fazer pilantragem, ou de querer depender de político para ganhar dinheiro, nada. E Deus abençoe meu pai. O Silvio Santos é a mesma coisa, né? Eu creio que ele foi muito correto nos negócios. Se tu é desleal, se tu é trambiqueiro, quando vem aquela pomba negra, sabe? Que a Bíblia fala, né? É, tem uma pomba negra, vocês não sabiam? É, né? Que é a maldição. Assim como a pomba tenta pousar e não acha lugar, é maldição sem causa. Tu pode praguejar contra o Lula e preguejar e mandar que o Lula morra e que ele pegue um câncer e faz o que tu quiser. Mas aquela pomba não desce. O Lula de repente fez correto, ele não mentiu ali, ele fez um negócio honesto, não desviou. Ah, a pomba não desce na cabeça dele. Agora, se o cara tem uma vida toda trambiqueira e papapá e papapá, ele pode estar lá no púlpito, lá na igreja, bem feliz, mas a maldição está ali. Não estou querendo puxar a brasa para PT, esquerda, direita, não. O cara, ainda que se ele fez alguma coisa errada, ele pode se corrigir, ele pode pedir perdão, ele pode se consertar, como diz a Bíblia, né? Certo? Mas essa história, né? Que o cara é inoxidável, não acontece nada, não é. Eu dei o exemplo do relógio. O cara de repente faz uma mutreta aí, quando vê, tá feliz da vida que tem um relógio, e quando vê, ele cai, quebra o braço, e aí? Uma vez eu tinha um relógio, eu estava lá no Paraguai, um amigo meu, ele viajou para o Paraguai e me levou junto. Eu ia pagar passagem e tal, ia ajudar ele a comprar umas coisas e trazer, né? E eu tinha, acho que uns 100 pila que eu tinha ganho de um trabalho que eu fiz, olha, na minha cidade, da maneira como eu passei, consegui tirar 100 reais, né? No trabalho que eu fiz. Agora nem me lembro para quem eu fiz, mas eu ganhei. E naquela época, no Paraguai, eu comprei uma pistolinha que é um grampeador, né? Ele. O pessoal sabe, né? E com aquele grampeador eu comecei a fazer minhas telas. Comecei a pintar quadros, comecei a fazer minhas telas. Hoje eu tenho uma quantidade boa, não vou dizer enorme, uma boa quantidade de telas pintadas. Aquilo ali foi uma benção na minha vida. Tá? Até que quando veio, eu usei tanto que eu tive que comprar outra.
Mas naquela época era cada passinho medido, uma coisa aqui, outra ali, eu não tinha fartura, salário alto, dinheiro sobrando, não. Foi uma conquista, sabe, sacrificada. Conquista sacrificada, pagar a conta, manter os inquilinos, sabe, em dia, sabe? Tu quer alugar um apartamento? Amém? O pessoal diz assim, ó, eu quero ter um dia, viver só de aluguel. É a visão simplista deles, que é só ter para alugar. Não, tu vai ter que orar, tu vai ter que vigiar, tu vai ter que cuidar. O inquilino, se ele se incomoda, ele sai, ele vai embora. Tu tem que dar todo o amparo espiritual, inclusive, para tu ter um inquilino ali tranquilo, na boa. O cara não vai comprar, não vai querer alugar um apartamento ali que é só confusão, briga e cheiro ruim na escada e problema aqui, bateção de boca e não. Então uma pessoa o proprietário ele tem que proteger, dar um ambiente bom. E tem gente que acha que é só alugar, bota lá e cruza as pernas, né? Né? Então as minhas orações, tudo, para aquele dinheirinho todo mês, né? Que era tão, e ainda é, né? Precioso, né? De repente dá um probleminha ali, tu tem que consertar, tu tem que resolver. Então não é essa história assim, sabe? Que muitos pensam, não é, né? Tu tem que ter dedicação, né? Então, o exemplo de Silvio Santos mesmo, né? O que adianta ter um canal de televisão se não tem audiência? Se a mensagem não é boa? Se o povo não se alegra? Não adianta, né? Pessoal, eu acho que é por aí, né? Deixa eu ver se eu tinha pensado em algumas coisas. Essa história de ficar olhando o tempo. Amanhã vai chover, eu não posso fazer nada hoje. Eu vou esperar, eu vou esperar. Quando passou o ano, passou o mês e nada foi feito, né? Certo, pessoal? Hoje, daqui a pouco, eu vou me preparar, escola dominical, né? Vamos ver o que o professor vai trazer. Enfim, é uma bênção, né? A gente congregar, né? Congregar. E é isso aí, né, pessoal? Certo? Mas como eu estou dizendo, né, pessoal? A medicina, nós não dependemos só de tomar comprimido, nós temos recursos, né? E isso que eu falei para vocês, que eu tomei cachaça com mel e a Lema Pão sentou aqui na janela, tá? Às vezes ela vem mesmo. Ela tá vigiando aqui, ó. Ver se o ambiente tá bom. Entendeu? Se o ambiente tá mal, ela, ó, escapa. Ela tá ali, ó. Eu posso até mostrar para vocês. Não vai dar definição no vídeo. Mas então é isso aí, né, pessoal? Né? Tem um exemplo aí do nosso amigo, nosso competente, né? Comunicador, né? E eu acho que todo o Brasil aprendeu com ele, fora do Brasil também, né? Saber usar, né? Os recursos, né? Na época, de repente, não tinha o Silvio Santos deu um jeito. Me lembrei. Eu uma vez já toquei, sim, na época eu vim de Santa Rosa para Porto Alegre. Eu estou agora em Santa Rosa, mas eu tinha ido a Porto Alegre. Depois da faculdade, né? E eu comecei na MPM. Mas eu achei que aquele ambiente não era muito bom para mim. Porque eu achava assim meio. Eu estava ali só, sei lá, não estava muito participante, né? E por fim, eu fiquei um dia ali, eu já tinha sido contratado, mas resolvi não, não desistir. E aí eu fui parar numa agência da Publivar, meus amigos, talvez os antigos vão se lembrar. Era ali onde aconteceu a enchente, aquela passarela que foi demolida na, na avenida ali. Então, todo dia eu passava por ali para chegar na agência. E ali eu tive bons professores, aprendi muito,
Sai da faculdade, acho que sabe, mas não é o conhecimento prático, né? Uma coisa é tu tá ali meio que filosofando e conceito, ideia. Outra coisa é tu ali no dia a dia, né? A mancha, tu tem que pegar e criar. Na época não tinha computador, tu tinha que fazer o desenho, tinha que pintar, tinha que ser bem convincente, né? E aí depois eu fui parar numa outra agência. E ali foi um lugar também que eu dei um salto assim, né, de experiência, de conhecimento, né? Mas nessa primeira agência eu tive um diretor de arte, né? E ele chegou para mim assim, disse, olha, é assim, ó, tu pode até saber muita coisa, mas tu tem que ter carta na manga. Porque vai chegar aquele dia que tu vai precisar resolver e tu vai ter que saber o que fazer. Então é mais ou menos o que eu me refiro ao Silvio Santos. Não é assim que ele sabia tudo, não. Ele tinha carta na manga. Carta na manga é quando surge o imprevisto, o cara, ele tem carta na manga. Ele sabe como resolver, ele vai dar um jeito, né? Então vamos orar que Deus prepare pessoas assim qualificadas, né, para seguir, né, em frente esse trabalho do Silvio, né? Certo, pessoal? Então eu espero que possa servir de bênção para algum que me assista aí, né? Enfim, eu nunca pedi curtida e curta, e eu não estou interessado em visualização. O Espírito Santo que se encarrega, pronto, né? Ah, uma coisa que eu me lembrei, agora falando do Espírito Santo, aqui, eu nem botei fundo musical hoje, vamos ver se de repente eu boto. Olha só, o que nós podemos concluir disso tudo que eu falei? Né? A realidade do momento. Jesus, por exemplo, Deus, né? Antes mesmo de Jesus se revelar, né? Porque Jesus já existia naquela época, né? Mas lá na época de Elias, não tinha televisão, não tinha drone, não tinha, vamos supor, lanchonete, fast food, não tinha nada disso. Era deserto mesmo, e era seca, sem chuva, sem nada, né? E Deus resolveu. Deus mandou o corvo lá, o corvo, o seguinte, o corvo, tu vai lá, primeiro faz uma higiene bucal, tá, corvo? Tá. Faz a higiene bucal, depois tu pega a carne lá, tá lá, ó. Tá, já tá cortada tudo, vai saber como Deus cortou, né? E tu leva essa carne lá pro meu servo que tá lá naquele lugar, lá naquele, na base daquela montanha lá, tá lá debaixo da, né? E aí o corvo obedeceu, entendeu? Então, quer dizer, Jezabel achava que ela era dona do campinho, quando vê, estava Elias vivo, bem alimentado, tranquilão. Então, essa história de pegar Deus assim, de calça curta, não existe, né? Como aconteceu lá na época que vieram cobrar o imposto para Jesus, né? O maligno, né? Porque naquela época tinha sim, com certeza, né? Vai agora lá, pega e cobra o imposto lá. Mestre viu, ele não pagou o imposto. Eles estão devendo, eles estão em pecado. E aí Jesus, né, até comentou com Pedro lá, e de quem eles cobram o imposto dos filhos do rei e dos estranhos. Jesus, como sendo filho do rei, nem precisava pagar imposto, mas ele pagou, né? E aí Jesus deu aquele espadaço no diabo, que até hoje ele está procurando os pedaços. Pedro vai lá, pesca um peixe lá e na boca do peixe vai ter uma moeda de tanto, né? Não era tão pouca, não. O valor meio bom, né? Pagar o imposto dele, de Jesus, Pedro e Jesus. Tá vendo, pessoal? Aí os cobradores de imposto lá, quando eles tiveram que voltar para casa com o rabinho nas pernas, né? Isso aí. Então, isso aí. Mas isso aí mostra o quê? Dependência de Deus. Jesus estava dependendo de Deus, pronto. O cara que depende de Deus, ele está seguro. Não está dependendo do político, não está dependendo lá do plano econômico, não está dependendo da lua, das estrelas, do dia que ele nasceu, porque ele é ascendente e tal, que é a conjuminação lá dos astros.
Aí eu sou mais bom nisso, mais bom nisso. Nada disso. Hã? Então, é a dependência de Deus, pronto. Né? Então, pessoal, vamos lá, vamos encerrar, né? Vamos ver aqui, eu não tenho ainda uma informação aqui do tempo, mas já faz mais de 10 minutos. Vamos terminar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda esse povo, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, que eu possa transmitir paz, alegria, ânimo. Seja feito segundo a tua vontade, eu peço em nome de Jesus. Amém.